Olá, olá! Começando mais uma semana, muito bom dia. E nessa live eu vou comentar um assunto muito polêmico, sugerido pelo Luciano Oliver, um assinante do nosso canal do YouTube, que é a seguinte dúvida: por que a indústria farmacêutica não inventa a cura para todas as doenças? Então, essa é uma dúvida bem comum, é um assunto muito polêmico. Eu quero falar sobre isso hoje. Então, a gente nunca pode esquecer o aspecto e a característica capitalista da indústria farmacêutica. A previsão de movimentação financeira da indústria farmacêutica para 2020 é de 1,4 trilhões de dólares. Então, isso é muita grana, tá? Então, a indústria farmacêutica, o objetivo dela é lucrar vendendo medidas de prevenção, de saúde e mais principalmente de tratamento, tá bom? E aí eu quero introduzir para você um conceito chamado recorrência. O que é isso? A recorrência é a fonte milionária que toda empresa quer atingir. A Sky trabalha com recorrência, a Michelin trabalha com recorrência. O que é a recorrência? É você ter um produto que você consegue vender para grandes massas, um produto ou um serviço, tá bom? Que você consegue vender para grandes massas periodicamente, na menor frequência possível, tá? Então, assim, isso é bem, ou seja, com muita frequência. Por exemplo, a Sky. A Sky todo mês ela te cobra um valor para disponibilizar para você aqueles canais lá, filmes, seriados, enfim. E aí você pode escolher desde um pacote básico até um pacote avançado, né? Ter aquele aparelho que grava programação. Por exemplo, eu tenho que ter o aparelho, porque no momento que passa todos os filmes legais, eu estou aqui na farmácia, trabalhando. Então eu tenho que gravar para assistir durante o dia. Você pensar numa fábrica de pneus, a Michelin, por exemplo. A Michelin poderia produzir um pneu que durasse a vida inteira? Claro que poderia, mas ela não teria recorrência. Com a indústria farmacêutica é a mesma coisa. Ela quer criar um medicamento que ela possa vender para milhões de pessoas todo mês. É aí que está a grande sacada dela, tá? Ela quer criar morbidez. O que é um doente mórbido? É um cara que tem uma doença, só que ele tomando um determinado medicamento, ele consegue viver a vida dele quase normal com aquela doença, quase se esquecendo que ela existe. Simplesmente tomando um comprimido de manhã, um comprimido à noite ou 3 comprimidos por dia. Então vamos pensar na hipertensão. O cara toma lá seu antihipertensivo de manhã, toma seu antihipertensivo, desculpa que eu tô, o estômago hoje não acordou legal, desculpa pessoal, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então o cara toma o comprimidinho dele de manhã, toma o comprimidinho dele à noite e a pressãozinha está ali 13/9, de boa, controlada, ele pode praticar a atividade física dele, pode viver a vida dele normal. No diabetes a mesma coisa. O cara toma lá sua metformina, toma sua glibenclamida e a glicemia fica ali 120, 130, controlada. Então é isso que a indústria farmacêutica quer. Ela quer criar a mais morbidez possível para ela lucrar em cima disso, tá? Quais são os critérios? Eu separei alguns pontos aqui para destacar para você. Quais são os critérios que a indústria farmacêutica usa para criar a cura para uma determinada doença? Então, uma doença, quando surge, a indústria farmacêutica ela já fica de olho. Existe um potencial de contágio rápido para essa doença? Essa doença pode matar a humanidade em um curto período de tempo? Se a resposta for sim, eles vão criar um soro ou uma vacina, algo que consiga conter aquela doença rapidamente. Por exemplo, quando surgiu a gripe com vírus H1N1, né? A gente teve um surto muito grande, uma epidemia que se tornou uma pandemia, né? Uma epidemia mundial. Na verdade, acho que foi com H5N1. Né? E começou a morrer muita gente. Então eles falaram, opa, a gente tem que agir agora, senão esse negócio vai matar o mundo inteiro. E morreram mais de 500 mil pessoas, se não me engano, tá bom? Foi em 2009, eu acredito que foi em 2009. Então, essa é a grande pergunta que a indústria farmacêutica se faz para criar a cura para uma doença. Essa doença tem um perfil, um potencial de contágio rápido?
Ela pode matar a humanidade toda? Pode. Então a gente tem que criar uma cura para ela. Tá? Agora, se a doença tiver medidas de prevenção eficazes que impedem que ela se torne uma pandemia e que mate toda a humanidade, então para que eles vão criar uma cura para isso se eles podem manter o doente mórbido? Vamos usar como exemplo a AIDS, por exemplo. Então na AIDS a gente tem lá o cara que é soro positivo, que não desenvolveu ainda a síndrome, e aí eu já quero fazer uma revisãozinha com você. Existe uma diferença entre ser HIV positivo e desenvolver a AIDS. Quando o cara desenvolve a AIDS, ele vai morrer. Não tem solução para ele. A não ser Deus, né? Deus quiser fazer um milagre e salvar o cara, ele salva. Mas se o cara desenvolver a síndrome, não tem como. As doenças oportunistas baterem ali, tuberculose, ou até uma candidíase mata o cara quando ele desenvolve a síndrome. Agora, se o cara tiver o soro positivo ali e se manter controlado com o coquetel AZT, ele vive a vida dele tranquilamente, 40, 50 anos. Então é exatamente isso que a indústria quer. Existem medidas de prevenção eficazes? Existe. Se você não transar sem camisinha, se você não compartilhar agulhas, se você não fizer transfusão de sangue sem antes analisar o sangue do doador, você não vai contrair o vírus da AIDS, você não vai contrair o HIV. Então existem medidas de prevenção eficazes. Vamos fazer um comparativo agora com o câncer. Por que não inventaram ainda a cura para o câncer? Primeiro, existem teoricamente medidas de prevenção ao câncer, hábitos de vida saudáveis e aquela coisa toda, né? O câncer, ele não se transmite de uma pessoa a outra, então ele não tem um potencial de pandemia, ele não tem um potencial para matar toda a humanidade. Então eles vão criar cura para isso tão cedo? Não, a não ser que comece a surgir um tipo de câncer novo, que tem realmente um potencial genético de transmissão, que aí quando várias gerações estão sucedendo com câncer diretamente, no perfil dominante talvez, isso é aquela parte genética lá. Dominante é quando você tem muita chance da doença passar para a geração futura. Então, se houver um caso desse, aí eles vão estudar a cura para essa doença. Então, acontece assim, tá? Então, a indústria farmacêutica se pergunta, dá para manter o doente mórbido sem que ele morra? Dá. Então, nós não vamos criar cura para isso. Nós vamos manter o doente com a doença, convivendo com ela harmoniosamente, até é irônico, né? Quando você pensa nisso, é até irônico. Nós vamos manter o doente ali convivendo com a doença harmoniosamente durante a vida inteira. Aí você tem os caras aí usando o Glifage XR há 20 anos, né? Você tem o cara aí usando losartana há 10 anos, 15 anos. E ele vai continuar usando até ele morrer. Tá? Por quê? Porque não existe cura e ele consegue conviver bem com aquilo ali. Às vezes ele até esquece que ele tem a doença. Às vezes o uso do medicamento passa a ser automático para ele e ele esquece que ele tem a doença e convive harmoniosamente com ela. E é exatamente isso que a indústria farmacêutica quer. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa aqui para falar para você. Tá, alguns filmes que eu quero indicar para que você entenda melhor como a indústria farmacêutica funciona. Jardineiro Fiel é um filmaço que você consegue entender todo esse aspecto capitalista e de manipulação em esfera global que a indústria farmacêutica tem. E Contágio é um filme com Matt Damon, é um filme muito bacana também, que mostra muito esse aspecto que eu estou te falando aqui agora, do potencial de contágio mundial de uma doença. E aí entra todo mundo, centros de pesquisa do mundo inteiro, para tentar encontrar ali uma forma de manter o controle daquela doença e erradicar aquela doença através de uma vacina, através de um soro. E é isso que a indústria farmacêutica faz, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, marcar seus amigos. Depois eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui embaixo, em algum lugar, para você se cadastrar na minha lista VIP também, para você ter certeza que você vai receber todo o meu conteúdo, tá bom? Sempre que eu publico qualquer coisa, eu mando um e-mail para o pessoal da minha lista, e para você ter certeza que você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui, é bom você se cadastrar nessa lista. Beleza? Então é isso, quero desejar para você uma ótima semana de trabalho, de estudo, tem muito material já publicado aqui na fanpage, lá no nosso canal também, coisas que vão te ajudar aí no Balcão da Farmácia
até que você se torne realmente um mestre do balcão, até que você consiga influenciar positivamente a saúde das pessoas às quais você atende no balcão por meio da orientação correta sobre os medicamentos. Beleza? É isso, mais uma vez meu grande abraço e até breve.